Saudações pessoal, bem-vindos ao canal Maçonizando. Eu já vou pedir para vocês, de imediato, que vocês que estão curtindo o conteúdo do canal, vocês que estão gostando de tudo aquilo que a gente está postando, comentando aqui no Maçonizando, que você se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui embaixo para que esse vídeo e todos os outros alcancem o maior número de pessoas possível, para que o canal possa subir no YouTube e também para que a gente possa também alcançar, de certa forma, um patamar de cultura maçônica maior, né? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que foi perguntado numa live esses dias, né, e que chamou bastante atenção essa pergunta, porque era uma pergunta que eu fazia, até porque eu sou de uma família espírita, né? Eu sou espírita, fui, não tenho praticado, então estou meio relaxado, embora eu ainda postule de alguns preceitos da doutrina espírita, né? Eu ando relaxado com a doutrina espírita, eu ando afastado, mas eu gosto da doutrina espírita, volta e meia estava lendo, esses dias eu estava lendo o Livro dos Espíritos de novo, é uma coisa que a gente nunca abandona, né? Mas o que acontece? A doutrina espírita e a maçonaria, existe alguma relação entre essas duas filosofias? Bom, vamos começar então respondendo que institucionalmente não existe, tá? Como instituição, a maçonaria não tem qualquer envolvimento com a doutrina espírita e vice-versa. A doutrina espírita também não tem nenhum envolvimento com a maçonaria. No entanto, existem algumas proximidades. Uma coisa que nós devemos contextualizar é que houve uma influência muito grande do iluminismo, né, na França, ali no século XVIII, XIX, e isso, de certa forma, alcançou um patamar muito importante na maçonaria, que abraçou, de certa forma, principalmente na França, onde surge o espiritismo, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tão difundidos na Revolução Francesa. Mas o espiritismo ele surge oficialmente em 1857, já é século XIX, né, através de um pedagogo chamado Hippolyte Denisard Leon Rivail, ou Allan Kardec, que é o pseudônimo dele, né, que ele faz uma alusiva a uma encarnação que ele teria vivido como druida, né, e aí seria o nome dele nessa encarnação como druida, seria Allan Kardec. Allan Kardec, embora exista, além do prefeito, né, o espiritismo, né, falando ainda antes de falar do Kardec, ele tem um preceito de que você evolui moralmente e socialmente através das suas obras, assim como a maçonaria, né? Então, isto é um alinhamento com o pensamento iluminista, e isso é importante, bem importante, sempre bem importante falar. Lembrando que todos os nossos vídeos são de edição única, sem edição, gravação take único, corte seco. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir um barulho de uma ambulância ou de um sino, porque eu moro no centro da cidade e volta e meia o silêncio não é a nossa companhia, né? Mas então, vamos seguindo. O Allan Kardec, existem algumas teorias de que ele teria sido maçom, tá? A principal delas se baseia no fato de que nos objetos pessoais do Allan Kardec havia um paramento maçônico, um paramento de grau 4, um paramento de grau filosófico. Os próximos ao Allan Kardec dizem que Allan Kardec recebeu isso de presente de maçons. Foi um presente de irmãos, de admiradores maçons. Pode até ser, mas que tipo de maçom dá um avental de presente para um não iniciado? Para não dizer o termo profano, que eu já disse mais de uma vez aqui no canal que eu não gosto. Não existe isso, né? Maçom, o paramento do maçom é a sua veste, ela é sagrada, e ele jamais daria de presente para alguém que não é iniciado. Esse é um fato, né? Então pode ser que Allan Kardec tenha sido iniciado em alguma loja das chamadas selvagens, as não oficiais, as não registradas. Por quê? Porque não existe registro oficial, documental, de que Allan Kardec teria sido iniciado na maçonaria. Ao contrário, por exemplo, do seu principal continuador, e talvez para mim a figura mais proeminente e menos valorizada do espiritismo. O pessoal hoje, principalmente aqui no movimento espírita brasileiro, falam muito no Chico Xavier, falam muito no Allan Kardec e tudo mais, e esses dois pilares. E esquecem do Leon Denis. O Leon Denis, sim, era um grande maçom, muito ativo no Grande Oriente da França e um grande continuador da obra do Allan Kardec. Os textos do Leon Denis são maravilhosos. Quando espírita, quando praticante, né? Porque eu ainda
tem o coraçãozinho espírita, né? Mas quando espírita praticante, os textos do Leon Denis eram maravilhosos. Para mim, eram melhores inclusive do que o próprio Kardec, né? Então, como espírita, eu sempre gostei muito dos textos do Leon Denis. E depois, quando descobri que ele era maçom, aí ficou mais legal ainda. Então, resumidamente, existem alguns ideais filosóficos, existem algumas psicografias nas revistas espíritas, né? Se eu não me engano, em 1867, né? Vai me falhar a memória, mas há uma revista espírita em que há uma mensagem psicografada de maçons, né? E também há uma mensagem psicografada do Jacques de Molay, né? Do Jacques de Molay, né? Então, tem bastante conteúdo dentro da revista espírita alusiva à maçonaria, mas não é uma afirmação direta, válida no sentido institucional, porque maçonaria e espiritismo, embora em afinidade com o pensamento iluminista, são duas instituições que caminham em caminhos paralelos. Você pode ser espírita e ser maçom, pode ser maçom e ser espírita, mas a gente jamais deve confundir as duas doutrinas, né? É aquilo mesmo que eu falei no vídeo dos Rosa Cruz e dos martinistas. Dentro do martinismo, dentro do espiritismo, dentro do Rosa Cruz, você é aquilo. E dentro da maçonaria, você é maçom. Então, dentro do espiritismo, seja espírita. Dentro da maçonaria, seja maçom. E você pode, com certeza, será um belo complemento moral e espiritual o estudo paralelo das duas doutrinas. Mas paralelo, não simultâneo. E não adianta ir para a loja e falar de espiritismo e para o espiritismo e falar de maçonaria. Aí você não está fazendo nenhuma das duas, né? Essa, pelo menos, é a opinião desse sincero buscador. Pessoal, curtam, compartilhem o nosso conteúdo para que ele alcance o maior número de pessoas possível e com certeza a gente vai seguir difundindo cultura e filosofia maçônica de qualidade ao longo dos próximos anos, né? A gente veio para ficar, esse canal veio para ficar. Muito obrigado pela aceitação e pelo alcance que nós estamos tendo aqui no Maçonizando. Muito obrigado a todos, voltamos amanhã com mais um vídeo e o vídeo de amanhã vai ser sobre o Dia do Maçom. Valeu, pessoal! Thank you.